Olá, professora! Que bom que você veio para essa aula que eu preparei com tanto carinho. A alfabetização é um assunto que aflige muitas professoras e não é à toa, porque é um assunto muito importante na vida das crianças. Poucas coisas vão ser tão importantes para o desenvolvimento delas como a alfabetização no tempo certo. Então, esse assunto, por ser muito complexo, eu dividi ele em partes. Nós vamos falar um pouco sobre os métodos de alfabetização, vamos falar sobre as atividades que a gente dá, palavra por palavra, letra por letra, vamos falar de oficina de leitura, que é um assunto muito interessante, um trabalho muito bom para ser feito em sala de aula, vamos falar também de atividades com textos, que tipo de questão que você dá quando dá um texto, e por último, nós vamos falar da alfabetização fora da idade esperada. Além disso, lá no final, eu vou te dar um bônus, que são vários jogos para alfabetizar, brincadeiras que facilitam o processo de alfabetização. Então, vamos começar falando dos métodos de alfabetização. Existem métodos que são analíticos e métodos que são sintéticos. Os métodos analíticos são os métodos de palavração, são os métodos de sentenciação, método global. É aquele método que vai partir de um todo, que vai partir de um texto e vai entender e vai começar a ler a partir dele. E os métodos sintéticos são aqueles métodos que tiram do contexto e trabalham letra a letra, trabalham o método alfabético, o método fônico, o método silábico. Esses métodos muito conhecidos estão na categoria dos sintéticos. E esses aqui, o global, palavração, sentenciação, são da categoria dos métodos analíticos. Então, basicamente a diferença é que um parte do todo e o outro, do todo, do texto para a palavra, e o outro é da palavra, da letrinha para o texto. Quando nós observamos a BNCC, nós vemos que tem habilidades que estão em conformidade com esses métodos e também com aqueles métodos. Nós temos a habilidade de ler globalmente palavras mais utilizadas, que se encaixa mais nesses daqui, e temos também a habilidade de entender a correspondência entre grafema e fonema, que se encaixa mais com esses métodos aqui. Geralmente, os professores que são adeptos dessa categoria criticam os daquela, e os que são adeptos daquela criticam os dessa aqui. O que a gente tem que ter? A gente tem que ter um senso crítico para a gente escolher o que a gente vai trabalhar. Se as nossas crianças são diferentes umas das outras, umas aprendem melhor matemática, outras são melhores com a coordenação motora, outras são melhores com artes, outras têm muita facilidade no português, outras já chegam alfabetizadas. Se as crianças são diferentes, por que a gente acha que um método sozinho vai resolver tudo? A questão é saber balancear. Esses métodos aqui, geralmente, são métodos muito ricos, porque você trabalha com o texto, com o uso do texto, com o gênero textual, com a estrutura do texto. E aqueles métodos ali, geralmente, são métodos mais rápidos, porque você pega parte por parte, junta fonema, grafema e para a criança ler. Bom, esse aqui é pobre da perspectiva do letramento. Esse aqui não atinge tantas crianças. Então é óbvio que a gente precisa juntar os dois. As duas categorias, porque nessa categoria existem vários métodos e naquela também. Ok? Então, qual que é a minha sugestão? A minha sugestão é que você use os dois. Eu vou começar a falar do trabalho letra por letra. Trabalho letra por letra. A gente começa por mostrar a letra para a criança, ou levar a criança a deduzir qual a letra que nós vamos trabalhar com dicas dentro da sala de aula. Eu gosto de fazer com as crianças as duas formas. Então,
exemplo, quando eu vou ensinar uma letra L, passo um açúcar aqui, ó, bem atrás do dentinho da criança e falo, olha, vai limpar com a língua, hein? Faz de conta que a língua é uma vassourinha. E a criança vai fazer. Agora vocês vão descobrir qual é a letra que nós vamos trabalhar. É uma letra que a gente faz esse movimento com a língua. Ou então, quando eu vou trabalhar, por exemplo, para a letra B. Olha, criança, no nosso alfabeto tem 26 letras, mas só 3 que quando a gente vai falar, a gente fecha a boca, toca os lábios. Nós vamos fazer a primeira delas. Aí as crianças começam a falar o alfabeto, falar, uma olha para a outra, olha no espelho, e aí elas falam o B, porque o B, o M e o P são as letras bilabiais. Então elas conseguem adivinhar sim. Letra F é uma letra que quando a gente vai falar, a gente sopra. Põe a mão na frente e fala as letras. Qual que soprou? E aí ela vai encontrar a letra F. Ou você pode mostrar no alfabeto e contar como é que traça a letra A. Assim, assim, depois corta e mostra no quadro e a criança vai fazer. Primeiro, então, a gente mostra a letra. Depois nós vamos falar a letra, cantar a letra e olhar no rosto do outro. Como é que fica a nossa boca? Que movimento que a gente faz? Escuta esse som. E aí, eu gosto de dar atividades, veja só, como que essa atividade, ela vai muito mais para o lado desses métodos daqui. Gosto de dar atividades de diferenciação. Por exemplo, E maiúsculo e F maiúsculo se parecem. É um tracinho de diferença. Então aqui a criança vai distinguir. Só pode colorir a letra que está igual. O E minúsculo com algumas formas de A ou com C também se parece. Então vai colorir só o E minúsculo. Eu posso ficar dando isso aqui o tempo todo? Não, mas uma atividade não vai atrapalhar ninguém e vai dar agilidade para a criança na hora de ler. Então ela treina essa visão, é um treino. Depois que nós já conhecemos a letra visualmente e o som, nós já traçamos, nós vamos começar a encontrá-la dentro de uma palavra. Então eu coloco assim, figuras para a criança. Aqui tem uma formiguinha, podem ser quadradinhos, podem ser bolinhas. E a criança vai pensar, onde é que essa letra, no caso aqui era a letra E, onde é que essa letra apareceu na palavra tapete? Ah, apareceu no meio e no fim, então eu vou colorir a bolinha do meio e a bolinha do fim. E assim ela vai localizar o som na palavra, o som daquela letra que ela já ouviu dentro de uma palavra, misturado com outros sons. Depois disso, a gente também pode dar essas atividades onde a gente junta sílabas, que tem as letras que você trabalhou. Aqui todas eu já trabalhei, então, por exemplo, olha, lá com dó, lado, dá com dó, dado, D com dó, dedo. E para a criança não fazer simplesmente uma cópia, para você saber que ela leu e entendeu o sentido da palavra, peça para ilustrar. Em seguida, estou trabalhando letra por letra, estou trabalhando a letra E. Eu trago um texto do elefantinho. Quando a gente faz isso, a gente já vem para este lado do quadro. A gente já vem para essa categoria de métodos. Então, eu trago o texto do elefantinho, eu peço para encontrar o nome dessa figura desse lado, eu peço para encontrar a palavra que rimou com elefantinho no poema. A gente vai para pegar, achou a palavra elefantinho? Vamos contar quantas sílabas, vamos contar quantas letras, vamos descobrir qual é a letra inicial. Peço para casa para recortar palavras que tem aquela letra inicial. E assim a gente vai fazendo o trabalho letra por letra. O mesmo tipo de atividades que eu dei para a letra A, vou dar para a letra B, vou dar para a letra E, vou dar para a letra Z, para todas. Então isso aqui já dá uma rotina para você trabalhar por muito tempo. As pessoas me perguntam, você vai ficar o ano inteiro trabalhando isso? Não. As letras vão acabar e aí a gente começa a trabalhar as sílabas mais complexas. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, B, converso com as crianças, olha, vogal é uma letra que tem voz, é uma letra que tem um som sozinha. Consoante é a letra que soa com outra letra, por isso que é consoante. Ela precisa juntar com uma vogal. E aí a gente faz aquele trabalho que as pessoas falam das famílias.
B com A, B com E, B com I, B com O, B com U. Então a gente faz isso daqui, que é um trabalho letra por letra até terminar o alfabeto. Terminou o alfabeto, começa com sílabas mais complexas. Geralmente, quando isso acontece, eles já estão alfabetizados, mas você tem que trabalhar. Uma forma riquíssima de trabalhar com a criança é fazer oficinas de leitura. Se você ainda não conhece o curso de BNCC, dá uma olhada no link que está aqui embaixo para você conhecer o curso. Lá no curso, mensalmente, eu acrescento uma nova oficina de leitura para que você possa trabalhar com a sua turma. O que é oficina de leitura? Oficina é colocar a mão na massa. Oficina de leitura é ler no contexto real, é escrever no contexto real, em que aquele gênero textual é usado. É explorar o gênero textual desde o seu uso até as suas características e aprender com isso. E como é que a gente aprende mais do que fazendo e praticando alguma coisa? Geralmente, eu começo as oficinas de leitura com o levantamento do conhecimento prévio da criança. Então, olha só, você vai fazer uma oficina de leitura de cartas. Olha, lá na sua casa já recebeu alguma carta? Traz para a professora ver. Claro que a criança vai pedir para a mãe e vai trazer para a gente. O que você gosta de comer que a mamãe faz? Amanhã todo mundo vai trazer a receita para mim. Aí, você senta numa roda para receber aquele dever e deixa as crianças contarem o que é que elas gostam de comer, como é que a mamãe faz e mostrar a receita para você. Mostrou a receita? Aí você vai mostrar a sua receita. Vá para a cozinha, faça uma receita, leia para as crianças os ingredientes, o modo de fazer, mostre a receita para a criança. Por que será que na receita a gente tem que separar o ingrediente e o modo de fazer? Por que o ingrediente vem primeiro? Por que é necessário ter um título? E aí, para que serve uma receita? Explore isso bastante. Vá para a cozinha, faça com as crianças, deguste com as crianças, volte para a sala e registre o que vocês aprenderam. Então eu gosto de dar um quadro de gêneros textuais e tudo mais. Então você faça aquilo, faça, explore. Aí você estuda bastante, registra tudo, leia outras receitas, interprete, veja o que tem de diferente para descobrir as características. Quando as crianças estiverem na roda, o que tem de diferente da minha receita para a sua? E da minha para a sua? E da minha para a dele? Agora me conta uma coisa, o que está igual em todas? Olha aí as características aparecendo. Todas têm que ter um título, todas têm que ter ingredientes, todas têm que ter modo de fazer. E aí você descobre a característica da receita. Então, faça no contexto. Use. Foi lá e cozinhou. Aí você registrou, explorou as características, leu mais exemplos daquele texto. Na semana que vem, volte à cozinha com uma receita simples que você consiga memorizar. E ensine as crianças a fazer essa receita, sem ler. De volta para a sala, faça com a criança a produção de texto. No final de toda a oficina de leitura, você tem a possibilidade de uma produção de texto que vai ficar excelente. Geralmente, quando a gente só pede para escrever, não sai coisa boa. Mas quando a gente trabalha tudo antes, os textos saem lindos. Então, volte para a sala e diga, agora vocês vão escrever a receita que eu ensinei lá na cozinha. Ensine uma receita simples, brigadeiro, mousse de maracujá. Você faz mousse de maracujá com uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e um maracujá. Bateu isso no liquidificador, vira mousse, é só pôr na geladeira que fica legal. Então, faça uma receita assim bem simples, para que quando eles voltem para a sala, eles consigam se lembrar dos ingredientes e do modo de fazer. Se for turma pequenininha, faça a produção coletiva. A criança dita, você escreve no quadro, eles transcrevem para o caderno. Se for uma turma maior, pode deixar por conta deles que eles conseguem fazer sozinhos. Algumas oficinas de leitura podem não
focar tanto na característica do gênero e fazer mais um trabalho lúdico. Por exemplo, com o primeiro ano, estou trabalhando os 3 porquinhos na minha sala. Primeiro eu perguntei se eles conheciam a história, depois nós construímos os porquinhos, fizemos as casinhas do material que a história conta. Meus alunos não conheciam palha, eu comprei palha e levei para eles, eles não sabiam o que era. Eles escutavam, sabiam falar, contavam uma história e não sabiam o que era palha. Fizemos, depois a gente faz atividades, olha só, a gente está trabalhando, quando a gente está trabalhando uma oficina de leitura, a gente está muito mais desse lado do quadro. Mas nada me impede de fazer, por exemplo, olha só, o trabalho com o lobo. Aqui a gente tem lobo e aqui a gente repetiu as vogais e trocou as consoantes para formar outras palavras. Eles formaram bobo, eles formaram bolo, eles formaram coco e eles foram formando aqui um monte, rodo, todo, eles foram formando aqui. Olha como que daqui a gente foi para lá, mas sem prejudicar a riqueza do trabalho. Então, oficina de leitura, faça assim, primeiro pergunta, percebe o conhecimento prévio, pegue textos e use na prática. Então, se eu estou trabalhando convite, eu vou convidar alguém para alguma coisa. Esses dias, para fazer uma sequência didática, que vai lá para o curso no mês que vem, a gente convidou os avós para irem para a escola. Então, a gente está sempre usando o texto no seu contexto real, na prática. Depois de usar o texto, é a hora de ir para o caderno, explorar característica, anotar característica, interpretar texto, fazer aquelas atividades que a gente já tem costume de fazer mesmo em sala de aula, né? Atividades de registro. E no final, produza um texto. No caso do texto da receita, eu gosto de fazer um desafio com as crianças. Sabe aquelas receitas assim, receita de amizade, junte paciência com amor e não sei o que. Então, pega um texto desse e coloca para a criança interpretar. E coloca lá qual é o gênero textual, qual a finalidade desse texto e quais as características. Quando a criança tiver que responder o gênero, ela vai colocar que é uma receita. Afinal, no título está escrito receita. Mas depois, quando ela refletir sobre a finalidade que da receita é produzir um alimento, é ensinar a fazer um alimento, e sobre as características que é ingrediente e tal, a criança vai perceber que aquele texto é um poema, porque está homenageando alguém e não ensinando a preparar um alimento. É uma reflexão interessante. É bacana sempre desafiar as nossas crianças assim, e elas vão ter um senso crítico bem mais apurado depois disso. Vamos falar agora um pouco sobre atividades com textos. Se você está gostando dessa aula, clique aqui embaixo e compartilha com uma colega que você sabe que merece recebê-la. Uma colega que você sabe que vai gostar, que também se angustia com questões da alfabetização. Você também pode comentar usando o aplicativo do Facebook do lado direito desse vídeo, ou conhecer o curso com o link que está abaixo dele. Vamos lá! Quando nós estamos trabalhando com texto, e nós temos que trabalhar com texto o ano todo, nós tendemos a repetir as mesmas perguntas. Quem é o autor desse texto? Qual é o título? Quais são os personagens principais? E isso deve ser perguntado sim, porque a criança precisa encontrar as informações explícitas no texto. É uma habilidade que a criança deve ter. Mas isso é muito pouco para nós trabalharmos com o texto. Quando nós estamos trabalhando com turma de alfabetização e as crianças ainda não leem tão bem, o que é que nós podemos fazer? Quando nós falamos de trabalhar texto, interpretar texto na alfabetização, a primeira coisa que a gente tem em mente é que é outro trabalho, é diferente da interpretação lá no 5º ano. Primeiro, a gente precisa de textos curtos, para que a criança não se perca, pois ela ainda não sabe ler. Nós vamos ler para elas, ou a gente pode ler para ela um texto longo e retirar do texto um trecho, e desse trecho fazer atividades. Geralmente a gente usa parlendas, a gente usa rimas pequenas, versinhos, cantigas, que é muito bom para que elas entendam bem e se envolvam com o trabalho. A gente começa com a localização de palavras.
Você pode pedir a criança para localizar e colorir ou transcrever palavras. E você pode pedir rimas, letra inicial, número de letras, número de sílabas, correspondência visual. Então você põe uma imagem e diz, encontre o nome dessa figura no texto. A relação de figura com uma categoria, ou por exemplo, pinte todos os nomes de animais que aparecem no texto. E assim a gente está trabalhando a localização de palavras no texto. Veja que são várias atividades diferentes que você pode trabalhar só com localização de palavras no texto. Também podemos, com as palavras que nós encontramos, contar letras, sílabas e palavras. Então, num texto curto, peça que as crianças pintem os espaços entre as palavras para elas perceberem a segmentação e contem quantas palavras tem no texto. Assim ela vai ver que o texto é formado de várias palavrinhas e quantas palavras, e depois você pode tirar, qual que é a maior que você encontrou, qual é a menor que você encontrou, quais iniciam com essa letra, quais terminam com essas letras, e isso funciona muito bem para a criança refletir sobre a escrita. A interpretação do texto a gente faz oralmente e depois a gente pode fazer o seguinte, numerar a ilustração de cenas. Então, se você passa uma história, você pode pedir para as crianças numerarem qual cena que aconteceu, da ilustração, qual cena aconteceu primeiro, qual que corresponde ao meio, qual que corresponde ao fim da história, por exemplo. Também elas podem responder perguntas de múltipla escolha, marcando com xizinho, numerando, ou a transcrição de palavras explícitas no texto. Você pergunta, quem era a personagem principal? Aí a criança responde, era a princesa. E onde é que está escrito princesa? Acha lá e copia aqui na linha, copia aqui na resposta. Criar um novo título para o texto, ilustrar o texto, demonstra que a criança entendeu o assunto principal. O título também relaciona seu assunto principal. O reconto coletivo, que pode ser oral, que pode ser escrito, mas o reconto mostra que a criança entendeu e não se perdeu nas partes, começo, meio e fim. Ditar coletivamente respostas. Então você fez uma pergunta que é mais complexa do que aquela que dá para a criança responder com uma palavra que ela transcreveu do texto. Então vá ao quadro, as crianças ditam a resposta, você escreve no quadro e elas transcrevem para o caderno. Também é uma forma de trabalhar. Explorar características do texto, como número de versos, número de estrofes, número de parágrafos. Isso também é interessante para a criança perceber a estrutura textual. Veja como a gente faz e vai o tempo todo nesses métodos, naqueles métodos, o tempo todo a gente trabalha os dois. Agora vamos falar daquelas crianças que ainda não estão alfabetizadas e estão em turmas que já foram alfabetizadas, em turmas que já leem, que já escrevem, em turmas em que você já usa textos longos, assuntos complexos e aquela criança ainda não está alfabetizada. Nós temos a responsabilidade de tentar alfabetizá-las. Pode ser que elas tenham chegado a essa idade, a essa fase sem saber, porque tem algum problema, isso tem que ser avaliado por um médico, não é por nós, Mas nós temos que fazer a nossa parte. O que nós podemos fazer por essa criança? Ela precisa estudar os assuntos do ano em que ela está. Ou seja, ela precisa estudar o que as outras crianças estão estudando. Mas você percebeu que ela não sabe? Então a primeira coisa que você vai fazer é um diagnóstico de alfabetizador com ela. Porque você fez, antes de fazer o seu planejamento, você fez um diagnóstico com a turma, mas você usou aquelas habilidades que você esperava que uma turma daquela idade conseguisse. Vamos supor de um 5º ano. Você fez um diagnóstico em que você avalia crianças que estão saindo do 4º ano. Mas se aquela criança não sabe ler ainda, você vai voltar com ela e fazer um diagnóstico lá do 1º ano. E vai ver se ela sabe o alfabeto, se ela distingue letra de outros sinais, e aí você vai saber exatamente onde ela está. E se você concluiu que ela não sabe o alfabeto,
Não interessa em que nível você esteja, não interessa se é no terceiro, no quarto ou no quinto, você vai voltar no alfabeto. Mas você vai voltar no alfabeto trabalhando aqueles assuntos que os seus alunos estão trabalhando. Então, se você precisa alfabetizar uma criança e você está estudando biomas lá no quinto ano, você não vai levar um texto para alfabetizar essa criança que não sabe dos 3 porquinhos. Você vai tirar um trecho do bioma, um trecho do livro de ciências, imprimir maior para ela e pedir ela para localizar palavras, e pedir para ela explorar a estrutura, e pedir para ela olhar os nomes daqueles animais, daquelas plantas, daqueles biomas, e contar letras, e ver a sequência, e ver quantas sílabas, e procurar rimas. Mesmas atividades que eu falei até agora, essas atividades todas que eu falei até agora, você vai fazer com ela, mas com o assunto que as outras crianças estão estudando. Procure uma parte do texto que seja mais fácil. Oralmente, é bem capaz dessa criança entender o texto todo. Aí depende de criança para criança. Mas acontece muito da gente ter criança que oralmente fazem tudo. Porque também faz parte do trabalho com o quinto ano trabalhar a oralidade. Então, deixe que ela participe e quando você for fazer atividade escrita, faça a parte para ela. Mas a parte como? Adaptando a atividade, nunca tirando a criança do assunto que a sala está trabalhando. E vá fazendo diagnósticos para ver se ela está avançando, para que você possa continuar o planejamento dela. É trabalhoso, mas dá resultado e é gratificante ver esse resultado. Quem assistiu até aqui, eu vou dar o bônus que eu disse, que eram os jogos para você alfabetizar. Olha, uma brincadeira muito bacana para alfabetizar é o jogo da forca. A gente dá uma dica, por exemplo, é um brinquedo. As crianças dizem letras e aí eu vou colocar. Se a criança disse B, eu coloco a letra aqui. Se a criança disse W, não tem W nessa palavra, eu ponho a letra aqui para ela saber que já foi dita e coloco a cabeça do bonequinho. À medida que a criança erra, a gente vai formando o bonequinho. Se ele for todo formado, elas perderam o jogo. Se elas conseguirem formar, conta para elas, aí eu deixo elas virem no quadro para poder fazer com os colegas. Então o jogo da forca faz a criança pensar na posição das letras. Porque se ela falou o A, você não vai colocar aqui nem aqui, mesmo que ainda não esteja preenchido, você vai contar e colocar no lugar certo. Aí ela vai começar a perceber o tamanho da palavra para poder adivinhar. E assim ela vai pensar muito sobre a construção da palavra. É um jogo fácil, um jogo bobo, você faz só com giz e é um jogo interessante. O telefone sem fio, aquele que a gente fala no ouvido de um, que passa para o outro, que passa para o outro, é um jogo interessante, acalma a turma. As crianças precisam ficar em silêncio para entender, é uma delícia de brincar e você pode usar dicas para as crianças que vão ajudá-las naquilo que você está estudando. Então hoje, todas as palavras que eu vou falar no telefone sem fio são iniciadas com a letra B. Então é bastante interessante. Soletração. Pega um potinho de sorvete ou uma caixinha e encha de figuras, de gravuras que as crianças conseguem pensar na palavra e vão conseguir escrever a palavra. Aí a gente brinca com uma musiquinha, alguma coisa, tipo batata quente. Lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu e o azar foi seu. Quem parou com a caixinha na mão vai ter que abrir a caixinha, tirar uma figura e soletrar. No início você vai usar palavras pequenas, palavras simples, para a criança soletrar. Por exemplo, tem a gravura de uma bola, ela vai pensar B-O-L-A. E elas conseguem sim, tá bom? A gente, às vezes, quando a primeira vez que eu fiz, eu falei, será que elas vão conseguir? Conseguem sim. E você vai ter paciência e vai ajudar quando precisar. Claro, né, que a gente não brinca para humilhar ninguém, é para a criança se sentir motivada e não ao contrário. Do mesmo modelo da soletração, eu gosto de fazer a caixinha do palavrão. Então eu coloco dentro de uma caixinha um monte de palavras polissílabas. Palavras grandes, palavras que as crianças ainda não conhecem.
Então, paralelepípedo, otorrinolaringologista, palavras grandes, paralelogramo. Aí a criança vai ler sílaba por sílaba e perceber que ela é capaz de ler uma palavra que ela não conhece, uma palavra grandona, uma palavra difícil. Se precisar de ajuda, nós ajudamos também. Troca letra com o alfabeto móvel. Propõe às crianças que formem palavras e que desafiem as outras crianças, pode ser em dupla, por exemplo, ou pode ser num grupo maior, a trocar uma letra e formar outra palavra que existe. Então, cola, ela pode tirar a letra C e colocar a letra R e fica rola. Ela pode tirar a letra L e fica rota. E aí elas vão mudando, para parar numa palavra que não tem nada a ver, super diferente. E elas gostam disso, elas acham interessante. Tem palavra na palavra, meus alunos sempre gostam dessa brincadeira. Olha só, tem palavra na palavra é assim. Primavera. As primeiras palavras, a gente vai escrever aqui embaixo. A primeira que eles encontram sempre é prima e a segunda sempre é vera. Mas nós também podemos achar outras palavras. Por exemplo, olha, aqui ó, o M, a gente não altera a ordem dessas letras. Então, o M, o A, a gente salta essas duas, olha o R. Mar. Aqui a gente pode formar ar, era, rima, olha só. Aqui, essa palavra primavera, dá para encher uma folha de caderno com palavras. Pode formar para, olha só, o P aqui, o A aqui, o R aqui, par, para. E assim as crianças vão formando palavras e elas querem fazer mais. Elas podem tentar com o próprio nome, elas podem tentar com outras palavras. Com um monte de palavras dá para formar biblioteca, palavras grandes de preferência, para dar para formar muita coisa, porque é isso que elas acham interessante. Montar palavras com alfabeto móvel. Simplesmente deixar as crianças à vontade para montar palavras já é uma atividade que vai fazê-las refletir sobre a estrutura da palavra, refletir sobre como escrever e avançar nas hipóteses de escrita. Batata quente. Do mesmo jeito que a gente fez aqui a soletração e a caixinha do palavrão, canta uma musiquinha passando uma caixinha, ou um objeto qualquer, quando para naquela pessoa, você mostra uma sílaba, para que ela fale uma palavra que começa com aquela sílaba. É bacana também, funciona também, as crianças gostam também. Atenção, concentração. A gente brinca assim, olha, em círculo a gente faz atenção, concentração. Falando o nome com a letra A. E aí cada criança vai falar um nome que começa com a letra A. Pode ser um alimento com a letra B. Pode ser um brinquedo com a letra C. Não importa. Pense em coisas que elas possam falar e aí cada um no círculo vai falar um nome com aquela letra sem repetir o que os colegas já falaram. É um desafio tanto, eles gostam, fica bem dinâmico, ajuda a alfabetizar de uma forma leve, gostosa e eficaz, que é o principal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e se você gostou, eu tenho certeza que você vai amar o curso de BMCC, onde a gente tem várias sugestões desse modelo, um grupo para interagir, um grupo fantástico no WhatsApp para tirar suas dúvidas. Temos passo a passo de aulas, de projetos e todo mês uma oficina de leitura ou uma sequência didática, além de ter também um mural para você fazer mensalmente, um monte de um mural para você fazer e decorar sua sala. Tenho certeza que você vai amar. Um beijo e eu estou te esperando lá.